Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para a leitura especial do 7º dia de Pêssar, que está no livro Shemot, Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Nós vamos ler até o capítulo 15, versículo 26 e continuar com o Maftir no livro de Números, capítulo 28, versículo 19 a 25. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E foi ao enviar o faraó ao povo, não o guiou o Eterno pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, porque disse o Eterno, que não se arrependa o povo ao ver guerra e volte ao Egito. E fez rodear o povo pelo caminho do deserto ao Mar Vermelho, e Ansuf, e armados subiram os filhos de Israel da terra do Egito. E tomou Moisés os ossos de José, como ele, porque este tinha feito jurar aos filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e farei subir meus ossos daqui convosco. E partiram de Sucote, e acamparam em Etã, à beira do deserto. E o Eterno ia adiante deles, de dia com uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite com uma coluna de fogo para os iluminar, para andar de dia e de noite. Não tirava a coluna de nuvem de dia antes de substituí-la pela coluna de fogo de noite da frente do povo. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, voltem e acampem diante de Pi-Ahirot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Tsefon. Frente dele acampareis perto do mar, e dirá o faraó sobre os filhos de Israel, perplexos estão eles em terra, fechou-os o deserto. E endurecerei o coração do faraó, e os perseguirá, e serei honrado pelo faraó e por todo o seu exército, e saberá o Egito que eu sou o Eterno. E fizeram assim. E foi anunciado ao rei do Egito que fugiu o povo, e mudou o coração do faraó e o de seus servos contra o povo, e disseram, que fizemos, que enviamos a Israel quem nos servia? E atrelou o seu carro, e tomou o seu povo com ele, e tomou 600 carros escolhidos, e com eles todos os carros do Egito, e capitães para todos eles, e endureceu o eterno coração do faraó, rei do Egito, e perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram de cabeça erguida. E os perseguiram os egípcios, e alcançaram-nos, acampados perto do mar, todos os cavalos e carros do faraó e seus cavaleiros, e seu exército sobre Pi-Ahirot, diante de Baal-Tsefon. E o faraó aproximou-se. E levantaram os olhos os filhos de Israel, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, e temeram muito, e clamaram os filhos de Israel ao Eterno, e disseram a Moisés, foi porque não havia sepulcros no Egito que nos tomaste para morrer no deserto? Que nos fizeste ao tirar do Egito? De certo, esta é a coisa que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos e serviremos aos egípcios, pois melhor é para nós servir aos egípcios que morrer no deserto. E disse Moisés ao povo, não temais, e ficai, e vede a salvação do Eterno, que vos fará hoje, porque os egípcios que vedes hoje, não voltareis a vê-los nunca mais. O Eterno lutará por vós, e vós vos calareis. E disse o Eterno a Moisés, que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fere-o, e fende-o, e entrem os filhos de Israel pelo meio do mar em seco, e eu, eis que fortaleço o coração dos egípcios, e entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei ante o faraó e todo o seu exército.
seus carros e seus cavaleiros. E saberão os egípcios que eu sou o Eterno, quando me tiver glorificado ante o faraó, seus carros e seus cavaleiros. E moveu-se o anjo de Deus, o que andava diante do acampamento de Israel, e foi atrás deles, e moveu-se a coluna de nuvem defronte deles, e pôs-se atrás deles, e pôs-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E foi a nuvem e a escuridão para os egípcios, e iluminou a coluna de fogo a Israel à noite. E não se aproximaram um do outro toda a noite. E estendeu Moisés sua mão sobre o mar, e levou o eterno mar com um forte vento oriental toda a noite, e fez do mar terra seca, e foram divididas as águas, e entraram os filhos de Israel no meio do mar em seco, e as águas foram para eles como muralhas à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os perseguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros, no meio do mar. E foi na vigília da manhã, e olhou o Eterno para o acampamento dos egípcios, com as colunas de fogo e seus carros, e guiou-os com dificuldade. E disse o Egito: Fugirei diante de Israel, pois o Eterno luta por eles contra o Egito. E disse o Eterno a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, e voltem as águas sobre o Egito, sobre os seus carros e sobre seus cavaleiros. E oferecereis oferta queimada em oferta de elevação ao Eterno, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito serão eles para vós. E sua oblação será de flor de farinha de trigo amassada no azeite, 3/10 partes de 1 efá para cada novilho, e 2/10 de efá para cada carneiro oferecereis. 1/10 parte de efá oferecerás para cada cordeiro, aos 7 cordeiros, e 1 cabrito por oferta de pecado para fazer expiação por vós. Além da oferta de elevação da manhã, que é a oferta de elevação contínua, oferecerei estes. Assim oferecereis cada dia durante 7 dias, sacrifício em oferta queimada para ser aceito com agrado pelo Eterno, além da oferta de elevação contínua, que será oferecida com a sua libação, e no 7º dia haverá convocação de santidade para vós. Nenhuma obra servil fareis. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'hayeu lanatah betorreino. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos agora para a Haftará, para o 7º dia de Pessar, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículos 1 a 51. Vamos abrahar? Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste bons profetas e que quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, eterno, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo de Israel e profetas da verdade e da justiça. Amém. E falou Davi ao Eterno as palavras deste cântico no dia em que o Eterno livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: O Eterno é meu rochedo e a minha fortaleza, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação. A minha alta fortaleza e o meu refúgio, ó meu Salvador, me salvaste de violência. Digno de louvor, invoquei o Eterno e dos meus inimigos fiquei livre. Quando as ondas de morte me cercaram, as torrentes de homens malvados me assombraram, as cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Na minha angústia clamei ao Eterno,
e clamei ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E se abalou e tremeu a terra e os fundamentos dos céus, e moveram-se e se abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de suas narinas, e a sua boca um fogo devorador. Carvões se incendiaram dele, e abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia embaixo de seus pés. E subiu sobre um querube, e voou e foi visto sobre as asas do vento. E pôs as trevas por tendas ao redor de si, ajuntamento de águas espessas, nuvens dos céus. Pelo resplendor de sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Eterno, e o Altíssimo fez soar a sua voz, e disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Eterno, pelo sopro do vento de suas narinas. Desde o alto enviou-me, me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo, daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Eterno se fez meu esteio, e tirou-me para um lugar largo, arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Eterno conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Eterno, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Eu fui íntegro perante ele, e guardei-me da minha iniquidade, e o Eterno me retribuiu conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o carinhoso te mostras benigno, com o íntegro te mostras reto, com o puro te mostras puro, com o perverso te mostras sutil, e o povo aflito livras, e teus olhos estão contra os altivos para abatê-los, porque tu, ó Eterno, és minha candeia, e o Eterno esclarece as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão. Pelo meu Deus salto um muro, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Eterno refinada. Ele é o escudo de todos os que confiam nele. Pois quem é Deus, senão o Eterno? E quem é o rochedo, senão nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele desembaraça perfeitamente o meu caminho. Ele faz os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a guerra, de maneira que os meus braços quebram um arco de cobre. E me deste o escudo da tua salvação, e pela tua condescendência me engrandeceste. Alargaste meus passos debaixo de mim, e não vacilaram meus tornozelos. Persegui os meus inimigos, os derrotei. Nunca voltei até que os consumistes. E os consumi e os esmaguei, de modo que não mais podiam levantar-se, mas caíram debaixo dos meus pés, porque me cingiste de força para a guerra. Abateste debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e me deste a nuca dos meus inimigos, daqueles que me odiavam, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador ao Eterno, porém não lhes respondeu, e eu os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei, e me livraste das contendas do meu povo. Guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia não me servirá. Os filhos de estranhos se sujeitarão a mim. Ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os filhos de estranhos enfraquecerão e temerão nos seus fortes. Vive o Eterno, e bendito seja meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras, por isso, ó Eterno, te louvarei entre as nações e perdoarei os louvores do teu nome. Ele é a torre das salvações de seu rei e faz beneficência ao seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre.
Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, rochedo de todos os mundos, justo em todas as gerações. Deus fiel que realiza o que anuncia, que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, ó eterno nosso Deus, e fiéis são as tuas palavras, promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornarão vã, pois és Deus e Rei, fiel e misericordioso. Bendito sejas tu, eterno Deus, que é fiel em todas as suas palavras. Amém. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!